Ei, minhas bagacinhas tão queridas, vamos iniciar mais um módulo sobre fontes de energia. Hoje nós vamos ver sobre energia eólica, solar e nuclear. Todo mundo abrindo a apostila na página 164. Iniciando pela energia eólica, que diz respeito à transformação da energia dos ventos em energia útil. É uma forma de obter energia de forma renovável e limpa, uma vez que ela não produz poluentes. A energia eólica é uma fonte de energia que está permanentemente a dispor do homem. O vento consiste num fluxo de gases em grande escala, o que vai proporcionar variações bem significativas ao longo do ano. Esse movimento do ar, em decorrência ao aquecimento irregular da atmosfera, pela radiação, pode ser transformado em energia elétrica, em energia útil. Esse processo é conhecido como energia eólica e é usado para produzir energia mecânica através dos moinhos de vento, produzindo eletricidade ao impulsionar os veleiros através das velas. A energia eólica ela é renovável, limpa e é uma grande alternativa aos combustíveis fósseis, estando permanentemente disponível em qualquer região do mundo. Essa energia eólica, vamos colocar que ela surgiu com a crise do petróleo, na década de 70. Um pouco por toda a Europa foi-se sentido medo devido à escassez do petróleo, o que levou a preocupar com outras fontes de energia. Porém, a origem da energia eólica não se situa exatamente na década de 70. Essa origem ela é um pouco mais remota, bem mais antiga. Desde a antiguidade que se percebeu que a força do vento tinha uma força motora. O vento era aproveitado nos barcos que moviam e impulsionavam as velas, e os próprios moinhos que trabalhavam graças à força do vento para poder moer os grãos, por exemplo, bombear águas, para obter força de trabalho e assim por diante. Nós sabemos como ela funciona. É através da força motriz, né, que vai movimentando as turbinas, e através dessa força do aerogerador vai gerando energia junto com a velocidade do vento. O sistema eólico ele pode ser usado em três diferentes sistemas. Primeiro, no sistema isolado, que são sistemas que se encontram privados de energia elétrica proveniente da rede pública. Essa que a gente já tem o costume de usar. Elas são utilizadas para abastecer algumas regiões e micro-regiões. Temos um sistema híbrido, que é um sistema que produz energia elétrica em simultâneo com mais de uma fonte. Normalmente usa-se os painéis fotovoltaicos e as turbinas eólicas. E o sistema que é interligado a uma rede. Esses sistemas eles vão ser inseridos na energia produzida pelos mesmos da rede elétrica. Ele é como se ele estivesse acrescentando dentro da produção da energia elétrica comum. Hoje em dia, a energia do vento é essencialmente aproveitada para produzir energia elétrica. Essa transformação ela é conseguida através dos aerogeradores, como eu disse anteriormente. O que são esses aerogeradores? São colocados estrategicamente em zonas ventosas, onde tem bastante circulação de massas de ar, que normalmente são em zonas de maior altitude. O vento forte é capaz de rodar as pás, as hélices, para poder movimentar as turbinas. Esse aerogerador ele comunica com um eixo central, e este, por sua vez, é acoplado a uma caixa multiplicadora, onde a velocidade e a rotação é incrementada seguindo as características específicas de cada fabricante. Esses aerogeradores eles possuem um sistema capaz de controlar a velocidade do motor, de forma a manter a velocidade sempre estável com a variação de velocidade do vento. O vento pode aumentar, mas vai continuar se movimentando em determinada programação. Uma concentração ou um aglomerado de aerogeradores nós vamos chamar de parque eólico. Eles são utilizados para produzir energia, geralmente para alimentar localidades específicas e mais remotas, distante de uma rede de transmissão de energia elétrica. Existem dois tipos de parques eólicos, os onshores e os offshores. Os parques eólicos onshores encontram-se localizados em terra, no nosso planeta, ao longo da costa marítima ou no interior. E os parques eólicos offshores são parques onde os aerogeradores são instalados no mar, dentro do mar. E aqui no Brasil? A energia eólica no Brasil ela apresenta um grande potencial.
uma vez que o nosso país, graças ao nosso litoral, tem um grande potencial eólico, sobretudo nas regiões do Sudeste, Nordeste e no Sul do país. Infelizmente, o aproveitamento de seu potencial é bem pequeno, mas representa uma importante fonte de complementação de energia hidroelétrica, no qual o Brasil é fortemente dependente. Com a criação do Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFA, no ano de 2002, o setor elétrico do Brasil apresentou um rápido crescimento. Esse incentivo pôde proporcionar a instalação de novos geradores em diversas localidades em todo o país. No final de 2006, por exemplo, o país tinha uma capacidade de produção de 237 megawatts de potência. Isso é muita coisa. Em 2013, o Brasil encontrava-se na 13ª posição do ranking dos países com maior produção de energia eólica, tendo obtido uma capacidade de 1.000 megawatts em 2011, suficiente para abastecer 400.000 habitações. É muita coisa isso. A grande expectativa é que o Brasil, até o ano de 2021, possa ser extraído 20 gigawatts de potência. Isso é muita energia. Então vamos tentar calcular aí. Vai dar para abastecer muitas casas, muitas habitações, cidades inteiras podem se beneficiar com essa geração de energia. Sobre as vantagens e desvantagens. Muito bem. Sobre as desvantagens, a gente vai ver a poluição visual. Por quê? Porque ela precisa de grandes extensões, o que causa uma certa poluição visual. Os parques eólicos instalados em áreas livres, para aproveitar a melhor forma dos ventos, ocupam muito espaço. Temos outra desvantagem, que é a poluição sonora, proveniente do funcionamento dos equipamentos. Essas turbinas geram para a população local alguns impactos bem negativos ao que se refere ao som. Temos um impacto sobre a fauna, que a gente vai ver, por exemplo, sobre pássaros, morcegos, que sofrem com o movimento dessas turbinas. E tem as variações que são mais significativas da velocidade do vento ao longo do ano, ou seja, nem sempre o vento sopra quando a eletricidade é necessária para determinado local. Mas tem as vantagens: diminuição de dependência de combustíveis fósseis, a redução de emissão de dióxido de carbono na atmosfera, é inesgotável, porque é uma fonte de energia que nunca acaba, e é uma ótima rentabilidade de investimento. Em cerca de 6 meses, consegue recuperar a energia gasta na instalação e a manutenção, e gera muito emprego nas regiões onde elas são instaladas. E a energia solar? A energia solar ela é uma fonte de energia renovável, que é obtida através da luz do sol, utilizada para o aquecimento de água, ou energia, também chamada de energia térmica, ou como fonte de energia elétrica. Assim como a energia eólica, ela é uma das formas mais limpas de produção de energia, e é a que mais cresce em todo o mundo. Como que ela funciona? A energia solar é proveniente da luz do sol, obtida através de placas solares, que tem como função captar a energia luminosa e transformá-la em energia térmica ou elétrica. Além disso, esse tipo de energia pode ser obtida nas usinas solares, composta por inúmeros painéis fotovoltaicos para captar essa energia do sol. Nós vamos ter tipos de energia solar. A energia solar pode ser utilizada para produzir energia térmica através do método de aquecimento, mas ela também pode ser utilizada para produzir energia elétrica diretamente através dos painéis solares fotovoltaicos, ou ainda indiretamente por meio de usinas que usam essa energia heliotérmica. Vamos uma por uma. De aquecimento solar. A de aquecimento solar é uma energia que pode ser usada para aquecer a água em residências, piscinas e até indústrias. Os coletores solares basicamente são sistemas com uma superfície escura que vão absorver a luz e transmitir o calor para a água, que por sua vez fica armazenada em reservatórios térmicos, chamados boilers. Já as placas solares fotovoltaicas ou painéis fotovoltaicos, eles utilizam o método direto de produção elétrica. A luz solar é absorvida por células solares, também chamadas de fotovoltaicas ou fotoelétricas, que são feitas de um material semicondutor, geralmente de cristais de silício. Essas partículas de luz do Sol, os fótons, quando entram em contato com os átomos do silício, provocam o deslocamento dos elétrons, gerando assim uma corrente elétrica que é utilizada para carregar uma bateria. E temos, por sua vez, a energia heliotérmica. A energia heliotérmica também é chamada de CSP, em inglês, Contracentrina Solar Power,
consiste em um método indireto de produção de energia elétrica, em que a luz solar é refletida por espelhos e ela é concentrada em uma forma de calor, energia térmica, em um receptor. Quem criou isso foram os egípcios, para transmitir luz, essa ideia é inspirada neles. Em seguida, essa energia é transformada em energia mecânica e, por fim, em energia elétrica, como forma semelhante ao que acontece em uma usina termoelétrica, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, nas próximas semanas. Além de conduzir essa energia elétrica, a energia heliotérmica pode ser usada em usinas que requerem altas temperaturas para produzir energia elétrica, sem necessidade de estar utilizando combustíveis fósseis, como é o caso do diesel, no hemisfério norte do nosso planeta. O excedente de energia proveniente do Sol, não aproveitada pela usina, no caso, pode ser armazenada em forma de calor em tanques, sendo usada, por exemplo, quando há uma baixa insolação, ou no caso de ser produzido à noite. E dentro dessa série de 3 energias que a gente está estudando hoje, temos energia nuclear, ou também chamada de atômica, que é a energia produzida nas usinas termonucleares, que utilizam urânio e outros elementos como combustível. O princípio do funcionamento de uma usina nuclear é a utilização do calor, a questão térmica, para a geração de eletricidade, que vem, por sua vez, da fissão entre os átomos de urânio. O urânio é um recurso mineral não renovável, que é encontrado na natureza aqui no nosso planeta, que também é utilizado, como por exemplo, na produção de material radioativo para o uso da medicina. Raio-X, por exemplo. Além do uso para fins pacíficos, o urânio também pode ser utilizado na produção de armamentos, como foi o caso da bomba atômica. Por ser uma fonte de energia altamente concentrada, de elevado rendimento, diversos países utilizam a energia nuclear como uma opção energética. As usinas nucleares já correspondem hoje no nosso planeta em 16% de toda a energia elétrica produzida. Mais de 90% das usinas nucleares estão concentradas nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e na Rússia. O governo russo, por exemplo, inaugurou em abril de 2018 a primeira usina nuclear flutuante do mundo, que fica no Mar Ártico. Em alguns países, como é o caso da Suécia, Finlândia, Bélgica, a energia nuclear já representa mais de 40% do total da energia elétrica produzida. Na Coreia do Sul, China, Índia, Argentina e México também possuem usinas nucleares e que têm uma produção bem significativa. O Brasil possui usinas nucleares no litoral do estado do Rio de Janeiro, em Angra, também chamado de Angra 1 e 2. A construção da usina nuclear de Angra 3, que estava paralisada desde 1986, e é uma coisa que a gente já discutiu em sala de aula, teve sua licença ambiental aprovada no ano de 2018. E ela está em pleno funcionamento, mas não para produção de energia. Entre aspas, é para pesquisa. Nós vamos ter uma série de vantagens no uso de energia nuclear, porque apesar dos perigos, há vários pontos positivos na geração dessa energia. Um dos primeiros pontos que a gente deve destacar numa usina nuclear é que ela é não poluente, o seu funcionamento normal, e ele cumprindo com todas as normas de segurança, ele é super eficiente e não causa poluição direta ao meio ambiente. Igualmente, não é necessário uma grande área para sua construção, o que vai diminuir o impacto. Numa comparação, basta lembrar o quanto de espaço necessita uma hidroelétrica para fazer uma barragem, por exemplo, e o tamanho de um terreno inundado. No caso de uma usina, é bem menor, é só um terreno mesmo para construir. Também o uso do urânio é um material relativamente abundante na natureza, o que garantiria o abastecimento das usinas por muito tempo. As principais reservas estão na Índia, na Austrália e no Cazaquistão. Mas nós temos também algumas desvantagens. Os riscos com a utilização de usina nuclear são imensos. Além de sua utilização para os fins não pacíficos, como é o caso de produção de bombas atômicas, os resíduos gerados pela produção dessa energia apresentam um perigo para a humanidade. E a gente não tem como e nem onde estocar e nem o que fazer com esse lixo nuclear. Ele tem um risco de acidente muito grande com base nesse desgaste dos lixos, que a gente vai chamar de resíduos compostos de elementos radioativos, que são gerados pelo processo da produção de energia. Além disso, a contaminação no meio ambiente, provocado desde que tem um acidente, é imensa e
pode causar danos irreversíveis para a saúde do homem, como caso de câncer, leucemia, deformidade genética, dentre outros problemas. Vamos lá, eu quero que vocês façam para mim, são duas atividades, bem pouquinha coisa. Está na página 164 e na página 166. São de múltipla escolha, mas eu quero que vocês coloquem um texto comentado com as palavras de vocês, justificando por que aquela resposta é com base no que vocês estudaram aqui nos nossos estudos orientados e no material didático de vocês, que vocês consideram corretas, por que vocês consideram ela dessa forma. Vocês vão mandar para mim no dia 27 de abril, entre as 7 horas da manhã e o meio-dia e 20. Mais uma vez, vocês vão mandar para mim no dia 27 de abril, entre as 7 da manhã e meio-dia e 20. Outra coisa, toda e qualquer dúvida que vocês tiverem nesses estudos de vocês, vocês podem e devem mandar mensagem para mim pelo WhatsApp. Eu estou à disposição de vocês de segunda-feira até a sexta, das 7 da manhã até meio-dia e 20. Então pode mandar mensagem sem problema nenhum, que eu vou ter prazer em atender vocês. No mais é isso, meus queridos. Um beijo no coração de todo mundo. Qualquer dúvida, mais uma vez, é só mandar mensagem para mim que eu vou ter o prazer de responder para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima!